Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Rafus Press, do Biblioteca Submersa. E hoje vamos tratar de um tema bastante recorrente, interessante, recorrente tanto aqui no canal quanto na editora, que é o tema da heresia, né? Consubstanciado em duas obras marcantes que eu vou analisar aqui. A heresia, ela é aquele tipo de assunto, digamos assim, de tema, de elemento que se pesquisa ou que se investiga, que, embora aparentemente todos saibam o seu sentido, a partir do próprio nome, né, se fica bem claro e se defina, e todos saibam também contra o que exatamente a contraposição possível ao sentido desse termo, que seria a ortodoxia, ela é muito complicada de se definir, digamos assim, num sentido mais amplo para uma estruturação de um pensamento, por exemplo, não é? De um pensamento que faça frente à oposição, né, como eu disse, à ortodoxia, que é aparentemente inescapável, impossível de se derrotar, né? Então, a heresia parece muito frágil, até porque a heresia, ela, como eu já sublinhei em vários momentos, o herético muitas vezes ele também busca se tornar ele próprio a nova ortodoxia, né? Substituir a antiga, e nesse processo, evidentemente, eventualmente violento, né? Você vai ter uma nova heresia e uma nova ortodoxia. Então, aparentemente, a humanidade vai viver sempre dessas substituições, dessas, não é? Dessas disputas internas que vão levar uma nova camada de gente, um novo pensamento estruturante, e esse pensamento vai se tornar mais e mais autoritário, até gerar, não é? Então a heresia, penso eu, uma das maneiras de se... Aliás, que a heresia tem uma certa autoconsciência desde que ela surgiu, porque conforme os movimentos heréticos religiosos foram sendo pressionados pela igreja, e também pelas igrejas locais que se estabeleceram, né, os protestantes alemães, né, luteranos, os anglicanos e tal. Conforme isso foi acontecendo, os heréticos eles foram tomando uma posição mais e mais radical, até chegar à heresia do livre espírito, que era simplesmente negar a religião, não é? Em que pesa que essa heresia tenha alguns elementos aparentemente inventados pela própria igreja. Enfim, um dia eu comento um pouco sobre a heresia do livre espírito, mas essa é a ideia, né? Quer dizer, o próprio herético, como o Giordano Bruno, ele tinha noção de que o que ele buscava era uma liberdade não absoluta, né? Tem esses termos um pouco chãos, né? Mas uma liberdade mais ampla, não é? Do próprio pensamento, né? O pensamento não ficar tão esmagado por limitações. Ocorre que nos dias atuais essas limitações elas são muito mais complexas, elas têm muitas formas, não é? Então, por exemplo, o cancelamento, né? A cultura do cancelamento, esse tipo de coisa é uma espécie de ortodoxia que impõe, né, em que pese ser eventualmente justo, ser eventualmente compreensível, é uma ortodoxia. Ela impõe certas normas necessárias para que vigore um tipo de conduta social, né? Então é interessante ver como que a heresia se configurou em alguns exemplos mais contemporâneos. Eu vou voltar ao tema várias vezes, evidentemente, com exemplos mais antigos, como o próprio Giordano Bruno, mas hoje vamos falar de certos heréticos, do pensamento herético no século XX. O primeiro é um título que traz heresia justamente no nome. É o livro Empirismo Herege, em italiano Empirismo Eretico, de Pier Paolo Pasolini, na edição da Círio Alvim portuguesa. A minha edição é de 1982, de tiragem de 3.000 exemplares. Edições portuguesas não tem uma numeração ISBN convencional, né? Isso é usual deles, eles não seguiam esse tipo de coisa, acho que agora até segue. É um livro simples, embora muito bonito, ele tem um formato um pouco diferente, ele é mais alongado, né? Ele é quase um quadrado. A minha edição é bem antiga, bem castigada, embora o papel seja relativamente bom. Ele só amarela, mas ele não fica quebradiço nem nada, né? É uma encadernação bem simples, não é costurado nem nada,
Mas como eu falei, mesmo assim é um livro muito bonito. E a tradução é muito boa, direto do italiano, né? De Miguel Serras Pereira. Do que trata o empirismo herege? O Pasolini, ele foi um escritor, na verdade ele foi um polímata, né? De múltiplos talentos. Ele fez filme, pelo que ele é mais conhecido, mas ele escreveu muito, e na literatura ele tinha uma tremenda versatilidade. Ele fez teatro, ele fez poesia, bastante poesia, quase toda, digamos, uma porção considerável da obra dele de poesia. Ele escreveu diversos ensaios de quase acadêmicos mesmo, chegou a fazer doutorado, né, tem um material acadêmico publicado. Trabalhou também com poesia popular, poesia dialetal, né, da região do Friuli, e romances, alguns fundamentais na renovação da literatura italiana, como o Ragazzi di Vita e depois no final da Vida o Petróleo, né? E ele trabalhou também com ensaios, e eu acredito, é uma opinião pessoal, evidentemente, alguns valorizam mais o aspecto da poesia, outros da ficção, né, como no caso do Meninos da Vida. Mas eu gosto muito dos ensaios. Eu acho que nos ensaios não apenas você encontra o Pasolini mesmo, como também esses ensaios têm uma natureza muito... não só de fornecer uma radiografia da sociedade italiana e europeia, e mesmo ocidental, digamos assim, do período, mas eles têm um dinamismo muito próprio. Então é um pensamento muito selvagem, vamos dizer assim, um pensamento que está sempre em movimento, e o ensaio capta melhor esse pensamento. A poesia também, mas o ensaio capta esse pensamento se estruturando, se transformando numa possibilidade de teorização, que é o que eu aliás, estava comentando no início desse nosso podcast. Como é necessário para o pensamento herético romper aquelas, digamos assim, limitações do pensamento herético anterior, de que você tinha que estar ali sempre próximo da substituição de um poder ortodoxo, né? Ou de um pensamento ortodoxo. Então, nos ensaios, o Pasolini ele rompe as possibilidades da ortodoxia em todos os lados, de todas as direções, né? Os ensaios do Pasolini vão ter uma expressão mais feroz no final da vida dele, né? Quando ele vai publicar um material que ele tinha inicialmente trabalhado no Corriere della Sera, e aí ele vai publicar, deixa eu só descobrir aqui o nome, ele vai publicar o empirismo o empirismo herético sai em 60 e poucos, né? Mas ele vai publicar os ensaios corsários e as cartas luteranas, né? Esses dois livros esses dois livros de ensaios são conjuntos de ensaios que ele publicou no jornal Corriere della Sera, que é o jornal mais importante da Itália, um dos mais importantes, né? E nesses dois livros de ensaios ele faz uma espécie de radiografia da Itália. No Empirismo Herético é uma espécie de antecipação desse material, publicado ainda nos anos 60, se não me engano, início dos anos 70, né? Por exemplo, o Lettere Luterani, né, o Cartas Luteranas, vai ser publicado só após a morte do Pasolini, né? Então, o empirismo herético, do que ele trata? Na verdade, é uma espécie de teoria linguística do Pasolini, que é muito curioso e muito bizarro. O livro é dividido em 3 partes, língua, literatura e cinema, e ele começa com questões linguísticas, o nome do primeiro ensaio, novas questões linguísticas e hipóteses de laboratório. Na parte de literatura, ele vai tratar de alguns temas muito interessantes, como o discurso indireto livre e a questão de Dante e da má mimese, né? A mimese vai ser um tema que ele sempre vai retomar, a partir inclusive do Auerbach, né? E nesse mesmo par de literatura ele já aborda a política num sentido de quebra de elementos muito autoritários ou muito dogmáticos, que é justamente o que não é o neogidanovismo. Gidanovismo, vem do nome de Gidanov, né? Idanov, enfim, que foi uma espécie de ministro da cultura soviético,
e que estabeleceu elementos do chamado realismo socialista, não é? Que dominou a arte soviética por muitos anos. E na parte de cinema, é muito interessante porque ele vai desenvolver uma ideia do código dos códigos, né? Esse é meio que o núcleo da ideia aqui. Praticamente é toda uma teoria semiótica do cinema. A semiótica, na época do Pasolini, na época desse livro, ela estava já com passos mais... A semiótica, digamos assim, de uma raiz mais linguística, né? Existem outras teorias semióticas aos pau aí, mas de uma teoria mais linguística, vinculada a Saussure, ao Círculo Linguístico de Praga, ao Círculo Linguístico de Copenhague, especialmente o Círculo Linguístico de Copenhague, que parece bastante ter influenciado o Pasolini, é a coisa mais recente, era a coisa realmente do final dos anos 50 e dos anos 60, com o Reimar. E o Pasolini ele já vai analisar o cinema, sendo que nem a base ainda tinha sido estabelecida direito, né? Não é? Mas é uma análise brilhante, assim, porque alguns semioticistas profissionais com uma formação de semiótica dessa que eu falei que tem aos pau, né, que não é exatamente uma semiótica exclusivamente ligada à linguística e à significação, à construção da significação, como Humberto Eco, que tem uma grande influência do Charles Sanders Peirce, ele vai ver esse material como ingênuo, né? A teoria por exemplo, a teoria do Pasolini é que a vida humana é uma linguagem e, de certa forma, a vida humana é uma espécie de filme, né? A linguagem da vida humana é uma linguagem fílmica, não é? É um tipo de narrativa audiovisual no qual existe a presença de vários tipos, de várias, digamos assim, elementos de significação interagindo entre si. É uma espécie de cinema. E nesse sentido, a vida seria como uma espécie de plano-sequência. Enfim, é uma teoria relativamente complexa, instigante, tem alguns aspectos confusos em relação especialmente a essa percepção técnica do cinema aplicada à linguística de uma maneira assim muito direta, mas não é de se desprezar. Humberto Eco desprezou, né? Ele era um semioticista profissional com muita inspiração americana, especialmente do Peirce. Mas um filósofo como Gilles Deleuze, no cinema, especialmente acho que no Imagem e Tempo, ele retoma essas ideias do Pasolini, porque elas são muito interessantes, elas são muito úteis, né? Tem um determinado momento que ele fala que a relação do ser humano é uma relação linguística do tipo de significação, né? Cada signo, cada elemento que nós mais ou menos decodificando a realidade, mesmo que ele não exista no nosso campo perceptivo, nós imediatamente atribuímos a ele um valor e um significado. Isso ele vai falar, acho que na teoria dos raccords. É uma teorização linguística muito sofisticada, né? O Pasolini ele queimou etapas, e não só ele começou a analisar o cinema quando o Reimar tinha acabado de lançar, acho que a semântica estrutural, ele estava começando a transformar a percepção da semântica numa percepção menos de análise do significado e mais como uma análise do processo de significação, né? Ou seja, do processo de construção de sentido, e isso foi um longo percurso. Ele não só pulou a etapa, já estava no cinema, como ele ainda pulou algumas etapas e estava encarando essa semiótica ou essa percepção linguística bastante influenciada pelo Círculo Linguístico de Copenhague, numa espécie de epistemologia da realidade. Isso é coisa dos anos, né, quer dizer, 90, 80, né? O professor Valdir Beividas, né, digo, que trabalha na Universidade de São Paulo, no grupo de estudo semiótica, ele trabalha com essa percepção epistemológica e é algo recente. Ou o outro semioticista recentemente falecido, Michel Rivet, também, né? E o Pasolini mais ou menos antecipa essa tendência. Então é um livro genial, é um livro que toca o aspecto herético na maneira como a realidade é percebida. Então ele já propõe uma epistemologia da heresia, que é, como eu falei, algo que a gente precisa muito, né? A percepção da realidade precisa ser mudada para que o ser humano não caia mais digamos assim, não caia mais, eu acho difícil, mas tem uma desconfiança maior
em relação a soluções fáceis, né? Em relação digamos assim, aos fluxos, as epistemologias oferecidas assim a granel. Pois bem, o segundo livro, não é, que temos aqui É Difícil Ser Deus, de Arkady e Boris Strugatsky. Os irmãos Strugatsky, eles são mais conhecidos por Piquenique ao Lado da Estrada, que virou o filme, que é assim, exatamente assim que é traduzido, né, na versão que foi lançada recentemente, acho pela Aleph, sei lá. E que inspirou o filme Stalker, que é um dos melhores filmes do mundo, né, já produzidos na história da humanidade, por Tarkovsky, né. É curioso que um dos irmãos Strugatsky, o Arkady, também trabalhou no roteiro do Sacrifício, que é o último filme do Tarkovsky. Isso era um milagre, porque o Tarkovsky é uma pessoa difícil de conviver. Ele brigou com o Konchalovsky, que fez os roteiros do Infância de Ivan, trabalhou com ele nos roteiros, né? Tanto dos primeiros filmes, né, do Infância de Ivan, quanto do Andrei Rubliov. No meio do Andrei Rubliov ele brigou com o Konchalovsky. O Stanisław Lem detestou Soliares, né? Quer dizer, não foi bem uma briga, né? Mas teve uma polêmica na época e tal. Já os irmãos Strugatsky se deram muito bem com o Tarkovsky, tanto que eles voltaram a trabalhar juntos. Pois bem, do que trata É Difícil Ser Deus? A ficção científica do leste europeu, eu ainda vou falar bastante desse tema mais vezes aqui, ela tem características muito peculiares. A primeira delas é que assim, eles realmente seguiram muito de perto o Wells, né? O Wells foi uma grande influência desde o princípio na ficção científica do leste europeu. O Wells esteve na União Soviética, entrevistou Lenin. Ele era muito querido, né? Até mesmo por escritores realistas, né? Igual o Gorky. E a luta social do Wells, ele tinha a sua própria luta social muito peculiar, né? Um tipo de socialismo e tal, era muito respeitada nos círculos intelectuais russos, né? Escritores como Zamyatin, né? Tinha o Bulgakov tinha uma influência gigantesca dos textos wellesianos, né? Claro que tinham uma leitura muito própria. E essa influência nessa literatura mais, digamos assim, de vanguarda, ela se passou para a literatura de gênero, que floresceu muito na União Soviética, né? Junto com essa, digamos, essa aproximação mais do Wells e da ficção científica de especulação essa ficção científica de especulação primordial, do Verne também, do Wells e tudo mais, isso também significou pular, de certa forma, aquela aproximação mais teatral, assim, com o elemento da tecnologia teatral, que fez muito a cabeça da ficção científica ocidental, especialmente norte-americana, né? Pelo menos até a nova onda dos anos 60, né, do Ballard, do Murkow, que mudou essa percepção do espaço exterior. Isso é muito forte na ficção científica americana. E isso existe na ficção científica do leste europeu, evidentemente, mas não tão forte e não tão fetichizado. Então a primeira coisa que se nota de cara na ficção científica do leste europeu. A segunda é que existe uma grande influência tanto do aspecto repressivo do socialismo, quanto do aspecto positivo, né, do socialismo real, né, do stalinismo, no caso, quanto do aspecto negativo, quanto do aspecto positivo. Então, as sociedades moldadas nesses universos literários, elas são mais... elas têm uma tendência a um maior dinamismo, a uma percepção sociológica mais refinada, não é? A classificação usual de hard science fiction, né, determinada ali nos anos 50 e tal, ela é muito difícil de aplicar na União Soviética, porque não é bem daquela maneira com aquele personagem masculino que resolve tudo, né, que é mais ou menos assim que funciona muito a ficção científica dos anos 50, 40, 50, 60, né, americana. Então existe uma percepção sociológica um pouco mais refinada, né? Mesmo aquela ficção pretensamente refinada como a de um Van Vogt, né? Ela é bastante superficial quando comparada com o que os escritores leste europeu conseguiu alcançar. E o Difícil Ser Deus, ele trabalha bem com isso.
na verdade, é a descrição de uma experiência sociológica. No futuro, que vai ser socialista e internacional pelo nome dos personagens, mas com uma espécie de Rússia mais ou menos comandando, talvez por ser a primeira nação socialista, né? A humanidade resolveu todos os seus problemas e embarcou na viagem espacial. Ocorre que descobriu planetas habitados em estágios históricos anteriores ao nosso, do ponto de vista de conquista tecnológica, de solução de problemas sociais, etc. Então, para estudar como ajudar esses povos sem interferir diretamente, gerar destruição, gerar crise, eles mandam esses estranhos etnólogos que ficam infiltrados no meio dessas pessoas e tentam, de certa forma, de maneira muito sutil, entender essa sociedade. E aí são desenvolvidas teorias sobre essas sociedades na Terra, né? Um trabalho mais acadêmico. E esses que fazem trabalho de campo alimentam as teorias do trabalho acadêmico. E, ao mesmo tempo, de certa forma, tentar interferir de maneira sutil a partir das teorias que são desenvolvidas para que a sociedade tenha um caminho de desenvolvimento, as sociedades primitivas, numa direção também socialista, também da igualdade, do progresso humano, etc. É uma ideia simplesmente genial, porque é uma espécie de viagem ao passado, uma espécie de Europa da Guerra dos 30 Anos, ou então uma Europa ali pré-renascentista, né, dos 1300, 1200, mas, ao mesmo tempo, é uma ficção científica em outro planeta, com uma série de elementos de ficção científica, né? E a ideia é que esses etnólogos fazem essa pesquisa de campo, ao mesmo tempo que é uma pesquisa meio intervenção, né? São como deuses, porque além deles terem acesso a uma tecnologia que esses povos não têm, uma tecnologia destrutiva ilimitada, eles também têm possibilidades de remédio, de acesso a remédio, acesso, que eles carregam com eles e deixam secreto, né, porque eles são sempre nobres, que também as sociedades não têm. Então eles têm um comportamento, uma forma, por mais que eles se mesclem, conheçam o idioma, eles não são dali, e isso logo é percebido por todos. E aí surgem lendas, são como deuses mesmo. Então é espetacular. Quando você mergulha nesse universo, né, que os irmãos Strugatsky, é de tanta complexidade que dá vontade de você, sei lá, permanecer, né, descobrir outros planetas, o que aconteceu com aquele que é como é que é o nome do planeta? Arcadiana, uma coisa assim. Arcanar, né? Arcanar. E detalhe, tem vários. Esse lugar tem vários continentes, vários países, ele não é um lugar fechado, né? Enfim, é brilhante o que os irmãos Strugatsky conseguem com poucas páginas, 200 e poucas páginas esse livro, não é? No sentido de sugestão e de criação de mundo, não é? E por outro lado, a própria ideia, a própria noção desenvolvida é também brilhante. Raras ficções científicas são tão complexas, né, nesse sentido, e honra, né, essa tradição do observador, que tem bastante no Wells, né, por exemplo, na Ilha do Dr. Moreau, do observador civilizado diante de um universo de loucura, de barbárie e tudo mais, que é o nosso universo, porque aqui a gente não pode perder de vista, ele está dialogando com o nosso mundo, mas ao mesmo tempo não é? E o que isso tem a ver com heresia? A heresia aqui surge porque existe uma perseguição fascista medieval, né? A forma como é interpretada a história de Arcanar é uma forma leninista, mas existem algumas variações bem ricas, né? Então eles pensam a Idade Média mesclada com fascismo, por exemplo. E então existe uma espécie de repressão religiosa e política contra o conhecimento, porque o conhecimento ele traz uma espécie de questionamento da realidade ao redor. E é essa a questão central, quer dizer, esse questionamento ele vai redundar em alguma coisa, como é que ele pode moldar, ou mais especificadamente, alterar os rumos de hábitos adquiridos há milênios ou há séculos, né? Então isso tortura o personagem central, o protagonista, que é um nobre, né? Porque ele está sempre tentando entender como ele pode ajudar mais,
não é? E ele comete um erro, que é considerado um erro pelos outros pesquisadores, de se envolver muito com esse universo, né? De ter relações muito mais próximas do que seria o justo para o tipo de pesquisa que ele desenvolve. Então, e fica em suspenso, né? Existe uma espécie quase de uma alegoria no final, uma alegoria concreta, literalmente concreta, né? De que é muito difícil escapar da violência, provavelmente impossível. Mas ao mesmo tempo existe essa esperança, porque existe de certa forma algum tipo de bondade, por mais que as condições desse planeta, Arcanar, sejam extremas. É uma espécie de Idade Média com o pior que existe da Idade Média. Por isso é um romance muito sensorial, né? É muito fedores, muitos pruridos, muitos, né, coisas produzidas pelo corpo em larga escala num lugar em que não existe banho, de higiene é rara, etc. Né? Bom, esse livro brilhante foi lançado no Brasil, tradução direta do russo, por uma editora, uma tal de Rádio Londres, que parece que faliu, tinha uma proposta interessante, provavelmente a tradução de Tatiana Larkina. Provavelmente era dessas editoras que tinham patrocinador, alguma coisa assim, e acabou perdendo, né? É de 2020, recente a edição. E deve ser fácil de achar em sebo, eu achei no sebo. Busquem, o empirismo herético é um pouco mais difícil, herege, né? É um pouco mais difícil, mas busquem esses livros e vamos tentar entender, né, maneiras de escapar desse abismo no qual a humanidade se meteu, e é um abismo de extinção, né? É tudo ou nada se a humanidade não superar o fascismo, essas noções deletérias que estão reavivadas e tornadas políticas públicas, em países como o Brasil, inclusive, a extinção vai ser o nosso caminho, porque agora a destruição é em massa, né? Com uma tecnologia muito mais eficaz do que qualquer outra tecnologia empregada para a destruição de pessoas, de animais, de plantas, de lugares, não é? Então, a humanidade toda está em risco, né? E eu creio que a heresia é aquele tipo de pensamento que oferece uma solução difícil, como, né? É difícil sempre, é difícil ser Deus, é difícil interpretar a realidade, mas é a única possível nesse momento. Então é isso, vou ficando por aqui e até mais.